Olá, olá, boa noite. Boa noite a todos. Mais uma segunda-feira, dia 15 de abril. Daqui a nada já se foi um terço do ano, é verdade. Muito boa tarde. Olá, boa tarde. Como é que tu estás? Estás-me a ouvir bem? Estou. Estava a ver Ótimo. aqui apenas uma pequena gestão de redes sociais, não é? Daqui da gestão do Instagram. Mas está tudo, obrigada. Boa. Obrigada, Maria, por estares cá, por aceitares o meu convite para este encontro. Nós, uma vez já nos encontramos há algum tempo, quando estiveste a lançar o teu livro, Sim, o teu segundo livro, e, e pronto, é sempre um prazer estar aqui outra vez contigo. É fantástico sempre ter a oportunidade de falarmos, né, com pessoas que nos inspiram, com pessoas com que partilhamos tanta coisa, né? Partilhamos conhecimento, partilhamos o nosso crescimento, as nossas opiniões. É sempre fantástico ter alguém com quem conversar. Maria, sim. conta-nos precisamente um bocadinho quem és tu. Olha, eu antes de começar a apresentar-me, não é? Como sou eu, quem sou eu, quero-te agradecer muito pelo convite, ehm, porque para mim também és uma inspiração. É sempre um gosto estar contigo, porque nós sempre partilhamos coisas, conhecimento e aprendemos muito uns com os outros. E também quero dar aqui as boas-vindas a quem nos está a ouvir e boa tarde a todos. E é sempre uma honra estar aqui e principalmente na iniciativa que a Ismilei tomou em fazer esta live. É uma oportunidade para mim estar aqui, porque foram realmente muitos anos em que eu me mantive em silêncio. Então, quem sou eu? Uh, eu tenho trabalhado noutra área, como agente de seguros, já há muitos anos, e esta área da transformação pessoal, da mudança, de ser algo mais profundo, eu sempre senti que poderia contribuir com algo mais. E então, ao longo destes anos todos, eu tinha esta situação comigo, que era eu poder e ter a oportunidade de mudar também para contribuir com a minha parte para a humanidade, com os outros, para com os outros. E então, este pesadelo, que no fundo foi uma abertura, uma porta que se abriu para mim para a minha mudança, deu início quando eu tinha à volta de uns 13 anos. Foi uma má relação que eu alimentei durante muito tempo com a alimentação, e naquela época era muito difícil eu poder abrir com alguém e alguém que me compreendesse, porque nem eu própria sabia como é que podia gerir essa situação, não é? Foi assim uma compulsão alimentar que me arrastou ao longo de muito tempo. Eu queria sair, mas não sabia como, não sabia o que fazer, mas nunca desisti de mim. Entretanto, eu fiz muita formação, entretanto eu tirei uma licenciatura em assessoria de direção, entretanto eu comecei a ser comercial também na área dos produtos de beleza, de estética. Pronto, tem sido assim uma vida muito trabalhosa. Sempre que com muitos obstáculos, com muitas situações para eu resolver, sim, para me ensinar a crescer. Entretanto, em 2002, que foi o meu primeiro despertar, aquele despertar mesmo que me abriu mesmo completamente a outra parte, que era o meu eu, a minha essência, o meu interior, que eu não queria ver, que eu fugia todo o tempo, não é? Fugi constantemente de me olhar. E então, nessa altura, foi realmente assim aquele impacto muito grande que houve comigo e que me mudou completamente
E a partir daí tem sido muita formação na área pessoal, não é? De transformação pessoal. Já fiz muitas formações e, inclusivamente, as terapias para poder também ajudar e a ser testemunho e a contribuir com o meu conhecimento para ajudar outras pessoas. Eu não sei se me estou a adiantar muito, Ismael. Pronto. Está tudo bem, está tudo certo. A gente vai conversando, isto é assim, eu mesmo deixar fluir. Portanto, Maria, tu és terapeuta, hipnoterapeuta transpessoal, és coach, és escritora. Sim, pois. Isso não se dá quantas mais coisas é que tu és. Fantástico, não é? Sim. Vou-te abraçando aos bocadinhos cada uma destas áreas ou facetes, não é, da tua vida. Exatamente, para poder ter ferramentas e método para poder chegar mais perto dos outros e orientá-los, porque a minha vida foi até chegar a esse dia em que eu abri realmente esta porta para mim própria, não é? Eu tive que caminhar sozinha, digamos assim. Eu ia buscar as coisas à procura, eu ia à procura para saber onde é que poderia mudar e poderia fazer diferente. Foi muita persistência, sempre incansável, nunca desisti, mas não tinha alguém que pudesse dar a orientação, como hoje, não é? Que nós temos estas ferramentas todas, estamos aqui ao lado, estamos mesmo aqui para poder ajudar. Pronto, foi assim um caminho difícil, então é essa iniciativa que eu tenho, esse testemunho, que hoje não precisam de estar na mesma situação, porque já existe um caminho mais fácil. Pronto, já há uma forma mais fácil de resolver. Não é preciso andar tanto tempo à procura. O principal é procurarmos a nós, encontrarmos a nós próprios, não é? Isso é mesmo assim. Certo. Olha, e fala-me um bocadinho como é que surgiu esse teu primeiro livro. Ora bem, este livro, não é, já está, digamos, a ser escrito desde essa época, não é? Tem sido, aos poucos, foi uma parte, não é? Foi uma parte, digamos que foi o meu primeiro bebê de alma que saiu, porque eu sentia que tinha que sair. Ele tinha que sair em qualquer momento, ele poderia sair, e foi a oportunidade na minha vida dele ter saído em 2022. Exatamente, já são 2 anos. Eu sentia mesmo que ele tinha que sair. Então, são apenas alguns excertos, não é a minha vida contada a pormenor, porque não é esse o objetivo, eu estar a contar a minha vida. O objetivo é eu, através do livro, poder passar a mensagem, dando o meu exemplo, em como foi feito um caminho, o meu percurso, e através das ferramentas que eu adquiri, que é capaz, a pessoa que o lê e acompanhando, é capaz de também chegar à sua própria autocura, à sua própria libertação emocional e sentindo libertar-se realmente dessa má relação com ela própria e com a comida e com o mundo. Pronto. É através dessas ferramentas que eu fui colocando no livro um bocadinho de tudo. Tem um bocadinho de coach, tem um bocadinho de programação neurolinguística, tem um bocadinho de terapia, tem um bocadinho de meditação, tem um bocadinho de espiritualidade. Ou seja, é num todo, eu coloquei num todo várias ferramentas para que através de passo a passo e prática a pessoa consiga chegar à sua própria autocura. Pronto, digamos, é uma outra forma da pessoa
ir. Se quer ir por esse caminho, também tem aqui uma ferramenta. Pronto, é isso mesmo. E não sei se respondi, mas eu penso que sim, não é? Diz. É assim, é aquele passo a passo, não é? Exato. Foram os passinhos que tu também foste dando no teu processo para ultrapassar aquela situação, aquela compulsão que viveste naquele tempo. Sim, exatamente. É muito profundo? Não, não é tão profundo. A ponto da pessoa só se focar numa parte, mas é um todo, não é? Que é capaz, porque nós somos um todo. Não nos podemos separar de partes nenhumas. Nós temos a parte física, a parte espiritual, a parte mental e é todo um conjunto de ferramentas que vai buscando um bocadinho de cada para juntar. Porque tem que ser tudo num todo. A pessoa tem que mudar num todo. Porque tudo passa por um processo. A partir do pensamento, de um processo mental, digamos que é uma transformação mental. Isso é a outra perspectiva, mudar a perspectiva de vida, observar-se a si mesmo e depois ter hábitos, mudar os seus próprios hábitos. Mudando a perspectiva, muda os hábitos, ter amor próprio. Né? E também a ver a vida de uma outra forma, amar a natureza, amar tudo aquilo que a natureza proporciona, porque eu, quando tinha essa má relação com a comida, eu desvalorizava muito. Desvalorizava as batatas, desvalorizava, para mim era uma obrigação, eu desvalorizava muito aquilo que podia comer. Pronto, para mim começou a tornar-se uma obrigação e isso é uma má relação que nós temos com a natureza e até como se fosse uma ingratidão. Não é? Porque a natureza proporciona-nos tudo tão livremente que nós temos tudo ao nosso alcance e nós não estarmos atentos ao que comemos, sentir o toque da comida, o sabor, agradecer à própria natureza por tudo aquilo que nos dá, é uma ingratidão. Pronto, isso também está no livro, essa parte mais espiritualmente, né? A partir do momento em que nós nos descobrimos a nós mesmos, a partir do momento em que nós não fugimos da verdade, porque foi o meu caso, eu sabia que tinha, mas também não queria ver, fugia constantemente, porque tinha medo daquilo que ia ver. Não é? Então, quando nós tomamos essa consciência de olhar, observar, de compreender, de aceitar e sim, depois sim, querer mudar, querer aprender, estar aberto à aprendizagem, a abrir-se. Não é? Abrir-se, isso é que é a nossa oportunidade de vida e a partir dessa altura sim, nós começamos o nosso percurso de transformação. E foi isso que eu fiz, exatamente, porque enquanto eu fugi de mim mesma, eu nunca me encontrei comigo mesma. Eu tive que fazer uma paragem e questionar-me, mas afinal, o que é que me está a acontecer? Porque é que eu não saio daqui? O que é que me falta para mudar? O que é que eu tenho que fazer? Isto não está bem. Não é? Nós, quando fazemos estas perguntas, nós tomamos essa consciência. Então, sim, a partir desse momento nós já estamos a ver, não é? Porque tudo o que nós vemos, o nosso cérebro toma conhecimento, não é? Nós só sabemos que existe algo quando observamos. Enquanto não observamos, não, para nós, para o nosso cérebro, está tudo igual, não é? Então, a partir do momento em que nós olhamos, já tomamos conhecimento. Tomando conhecimento, já temos a oportunidade de tomar consciência e aceitar. E depois de aceitar, compreender, não é? Nós também temos que compreender para poder aceitar. E sim, aí sim, nós conseguimos mudar. É como o disco riscado, não é? Nós estamos sempre a bater no mesmo sítio, padrão.
Exatamente, porque somos, no fundo, seres muito complexos, não é? Estamos a falar que qualquer situação, seja de uma compulsão alimentar, seja de outro problema qualquer, não é? Ou outra dificuldade na nossa vida, vamos sempre bater no facto de há muitas crenças que temos, das quais nem sequer temos consciência, não é? E há de base também uma emoção, não é? Que está a condicionar isto tudo, não é? E há sempre aqui esta relação mente-coração. Um pensamento gera uma emoção, a emoção alimenta o pensamento e estamos assim constantemente, né? E até que não há, digamos, um bocado esse embate com a realidade, esse olha para isto, há aqui qualquer coisa. Até esse momento que tu, ok, aceitas ou reconheces que há ali algum problema, vamos assim dizer, só a partir daí é que consegues realmente agir e pronto, ser o agente da mudança. Exato. Até lá, nem vale a pena, nem é por obrigação, nem é porque os outros te digam, é algo que tem que vir de dentro. Isso mesmo, tem que vir dentro para fora. Porque eu era uma pessoa também muito revoltada, não é? Revoltavam comigo mesma. E a revolta é um sintoma de nós também não queremos compreender. Nós não queremos compreender, então fugimos e depois como não aceitamos, não queremos ver, nós ficamos muito revoltados e isso dentro de nós funciona como um veneno, é um veneno que nos vai absorvendo a nossa energia e nós vamos ficando mais fracos, porque isso interiormente é como se nós virássemos a energia ao contrário. Não é? Nós na revolta absorvemos a nossa energia e depois não temos as capacidades, como isto é interessantíssimo, não é? Como é que tudo funciona? É que depois nós perdemos o nosso foco, perdemos as nossas capacidades de reflexão, sanidade mental, de capacidade de raciocinar, de perceber, de querer ouvir, de querer compreender. Nós não conseguimos, porque a nossa energia está a ser absorvida por um padrão, não é? Aquela revolta, aquela emoção que nós estamos a sentir e que nos causa um desgaste emocional. E nós não saímos dali. Estamos sempre naquele sítio. É? E isso é como nós estarmos a viver lá atrás. Nós sempre nos revoltamos com uma situação, isso tem a ver com o gatilho, não é? Há aqui um gatilho, desencadeia aquela explosão dentro de nós e depois achamos que estamos a fazer mal ao outro. Não estamos a fazer mal a nós próprios. Bom, enquanto nós estamos naquela explosão interna, estamos a absorver toda a energia. Então não saímos dali. Porque nós não conseguimos ter essa capacidade de mudar, de saltar fora, de ir para a frente. Estamos presos emocionalmente àquilo. E isso é como um veneno. Não nos deixa avançar. Exatamente. É muito difícil sair daí, não? Principalmente quando tentas fazê-lo sozinha. Atenção, não é impossível. É tudo também uma questão de decisão. Certo? No momento em que tu consegues tomar uma decisão, tu consegues fazer os passos para a mudança. Mas se estás sozinha ou sozinho, é muito mais desafiante, é muito mais difícil, de facto. Porque lá está, nós somos muito críticos de nós próprios, é muito fácil, somos muito críticos e julgadores de nós próprios. E temos um bocado assim, um véu, não é? Há muita coisa que não conseguimos ver. Em relação é isso mesmo, Ismael. E tu falaste agora numa coisa fantástica. É que quando eu fiz isso, essa mudança, foi como se um véu se tivesse afastado. Eu vi claramente muitas coisas, muitas situações que eu não via antes. Eu não conseguia ver porque eu estava cega com a minha própria falta de querer ver. Exato, eu não queria ver, eu fugia de mim mesma. Isso é a fuga à nossa própria verdade. Isso é como todos os vícios, é como todas as situações. Porque o primeiro passo é a pessoa perceber que tem alguma coisa. Pronto. Quando foge,
quando foge, eu sei que não está bem, mas também não quero saber. Pronto, não é? E depois o que é que vai acontecer? Ela vai sentir que tem ali qualquer coisa, não quer olhar, mas depois também se revolta porque quer fazer, mas não consegue, e depois quer lá chegar e não vai, e depois vê outras pessoas e fica revoltada, não é? Isso é prejudicial, é evidente. E o primeiro passo é esse, é mesmo parar para olhar, porque foi isso mesmo que eu fiz, eu parei para olhar, para perceber e para aceitar. E nós temos que fazer esse percurso. E o percurso começa assim. Tem que começar por algum sítio, não é? Exatamente. Exatamente. E por falar assim neste teu percurso, como é que tu viveste todo este processo? Eu sei que foi complexo, que estiveste ali um bocado a lutar tu sozinha durante algum tempo, né? Mas em algum momento sentiste que podias pedir ajuda a alguém, que havia alguém que te podia ajudar, ou que era uma coisa que tinhas que trabalhar tu sozinha? Como é que foi essa parte? Ok, então é assim. Eu dialogava muito comigo mesma. Okay. Foi uma coisa que eu sempre tive comigo, uma ligação interior que eu fazia, era um diálogo interno, e além disso também com um todo. Eu sempre comuniquei muito também com um todo, com o nosso Criador, com o sentir. O universo, exatamente, sim. A sensibilidade, não é? Sim. E sempre muito atenta cá interiormente, ou digamos que um bocadinho reservada nesse sentido, para perceber. E eu, a única coisa que eu procurei, e foi uma vez um susto que eu apanhei, foi fazer um exame ao estômago para ver se estava tudo bem. Foi assim, pronto, fiz o exame, estava tudo bem, pronto, e está tudo bem. E continuei, não é? Mas o que é que acontece? Acontece que aqui existe uma coisa que é a dor, não é? É a dor. E foi a partir de uma dor que eu tive que me fez ir por esse caminho. Porque é uma dor. Qualquer coisa que esteja por trás, ou seja, qualquer vício ou qualquer situação que nós nos refugiamos, seja ela comida, bebida ou tabaco, qualquer que seja, existe uma dor por trás. Porque é esse refúgio que nós encontramos para nos afagar, atenuar essa dor. Porque nós não queremos sofrer e não queremos olhar para ela. E eu tinha uma dor. E essa dor é que me fazia revoltar interiormente. Não é? Porque sempre que acontecia alguma coisa, aquilo soltava-se. E eu interiormente alimentava isso dentro de mim. Então, a fuga da dor não é a solução. Não é? Nós sempre que fugimos da dor estamos a fugir de nos compreendermos e de expandirmos, porque a dor não é uma inimiga. Estás a ver? Foi preciso este tempo todo para eu perceber, não é? A dor não é uma inimiga, pelo contrário, ela é uma aliada para a nossa mudança. Eu, como não compreendi essa dor, fui bebendo nela. Não é? E o resultado prejudiquei-me. Prolongaste durante muito mais tempo o processo. Isso mesmo. Então, o que mais me intrigava é que eu estava bem de saúde. Isso foi uma questão que eu sempre me coloquei. E eu, como me dialogava muito interiormente, eu perguntava muitas vezes como é que é possível. Eu estou bem de saúde. Eu estou
estou com muita energia para trabalhar, para fazer as minhas atividades, mas eu tenho saúde. E isso, eu questionava-me, como é que eu posso ter assim tanta saúde depois de ser tão agressiva e má comigo mesmo, com o meu corpo, não é? E isso foi uma coisa que me intrigou. E eu hoje compreendo, não é? Isto foi um caminho que eu tive que percorrer através de uma dor, lá está, porque as dores não acontecem por acaso, para eu me transformar, para eu evoluir, para eu aprender e para chegar até aqui, até hoje. Mas foi preciso este percurso todo, porque eu tinha que compreender, e eu tinha que me olhar, eu tinha que me descobrir, não é? E teve que ser assim, por esse caminho. E não desviar mais o olhar de mim mesma. Porque quando nós nos olhamos, também somos capazes de olhar para os outros. Quando nós fugimos de olhar para nós, também já não somos capazes de estar com os outros, estamos sempre a fugir. A fuga não é ao outro, é sempre a nós próprios. É sempre de dentro para fora. Exatamente. Olha, uma coisa que tu disseste logo no início, que achei muito interessante, porque eu nunca tinha pensado dessa forma, e é a parte da gratidão e da nossa relação com a natureza quando estamos a consumir o alimento. Realmente eu nunca me tinha passado pela cabeça essa parte de, uau, realmente os alimentos vêm da natureza. É isso, olha, eu sentir essa... Sim, é verdade. Sim. Isto vem tudo de algo interno, não é? É uma inspiração. Porque eu nunca me senti sozinha. Porque eu senti sempre que alguém estava comigo, ou eu mesma, ou alguém que me estava a dar apoio espiritualmente. Eu sempre me senti acompanhada, nunca me senti sozinha. E o facto de eu ter escrito agora o outro livro, que é o segundo, que foi da gratidão, foi uma inspiração que me ressoou mesmo no meu interior, que é, tem que ser agora. Agora que toda a gente anda a falar na gratidão, tu tens que escrever este livro. E eu fui escrevendo, e o facto, há coisas parecem-nos tão insignificantes aos nossos olhos, mas elas fazem toda a diferença. Porque quando nós paramos para agradecer aquilo que temos, quando nós paramos para agradecer o alimento, o caminho que aquele alimento fez até chegar ao nosso prato, as pessoas que estiveram envolvidas naquele alimento até chegar até nós, os empregos, as famílias, isto é de um valor incalculável. E quando nós comemos a correr e até estamos a desprezar a comida, é a maior ingratidão que nós podemos fazer. Porque a comida tem um percurso e sofreu muitas mudanças climatéricas, não é? Foi muita gente fazer o percurso todo para ir lá tratar daquele alimento. Quantas famílias passaram até o alimento chegar ao nosso prato e que é o sustento delas? E nós não valorizamos. E depois tem a sua energia. E ainda tem outra situação, porque esse alimento é o nosso próprio corpo. Porque ele vai se transformar em nós. Nós vamos comer o alimento para se transformar em nós. E nós não estamos a dar valor. Então isto veio-me abrir, estás a ver, despertar esse pequeno pormenor, mas faz tanta diferença. E então, quando eu comecei a agradecer, eu sinto-me muito bem quando eu agradeço, eu passo esta mensagem. É diferente completamente. Então, quando eu comecei a agradecer, eu comecei também a questionar-me. Porque eu tive um percurso de educação religiosa, não é? Porque a minha família é muito católica e pronto, tive essa educação. E para mim, a surpresa, a maior parte dos católicos não agradecem o que comem, aquilo que eu vejo. E eu acho isso assim,
não consigo compreender como é que não se agradece. Como é que nós somos capazes de comer e até jogar a comida assim de qualquer maneira, não damos importância, estás a perceber? E não agradecemos. E então é partir do prato, porque essa relação com o alimento começa quando nós estamos a comer. Isso se vai transformar em nós, não é? E lá está. E depois é a gula, é aquela coisa de comer muitos doces, a satisfazer a fome emocional. Exato. Se nós pararmos antes de comermos e respirarmos fundo e perguntarmos o que é que este alimento me vai trazer bom para mim? O que é que eu estou a comer isto e o que é que isto me vai trazer para mim? Quais são os benefícios? Isto está-me a favorecer ou está-me a matar aos poucos? Está a tornar o meu corpo viciado? O que é que isto me vai trazer? Não é? Nós fizéssemos esta pergunta, damos espaço, aqui um espaço de tempo à nossa mente, para travar aquela vontade enorme de saciar uma fome emocional. Isto é maravilhoso. Imagina que vai um carro a alta velocidade, não é? E chega a uma descida a pique, não é? Para descer a pique, mas antes de descer a pique ele faz uma travagem brusca. Dá tempo para perceber se vais mesmo lá para baixo ou se cortas para o outro lado. Exatamente a mente. Tu chegas a casa, imagina, chegas a casa cansada do trabalho, porque eu sei que isso acontece, porque há um desgaste muito grande de energia durante o dia, depois as pessoas chegam a casa e atiram-se logo ao primeiro alimento que comem. Sim. Mas se pararem um bocadinho, respirarem fundo e pensarem o que é que este alimento me vai trazer, será que eu estou a fazer bem comigo mesma? Ou será que eu estou a alimentar só a minha fome emocional porque eu não vou alimentar o meu corpo bem? Eu vou estar a viciá-lo. E então, aí esse tempo é como o carro trava, há tempo para pensar e desvia-se um bocadinho e já não vai para ali, vai para outro sítio. E já não vai comer esse alimento assim. Exatamente, já não vai por aí. E se calhar alguma vez que vai ceder e vai comer, não é? Mas com o treino, com ir fazendo, vais permitindo realmente ouvir a resposta, que muitas vezes também não queremos ouvir. Isso mesmo. E é outra situação, é assim, estas situações de mudança não acontecem logo, pode acontecer ou não, mas é necessário que haja repetições, repetir, até se tornar aquele hábito, porque a nossa mente vai começando a absorver o movimento. Nós temos que perceber que há aqui um movimento comandado, não é? Se nós queremos mudar esse hábito, temos que mudar o chip. Não é? Temos que mudar, mas às vezes não é logo, porque já está tão enraizado aquele hábito que nós temos que ir aos poucos, temos que repetir, temos que ter paciência, persistência. E o facto de nós irmos uma vez ou outra não vai fazer com que eu me vá condenar, porque era o que eu fazia. Claro. Porque comi demais, porque agora vou ficar gorda ou vou ficar gorda. Mas que coisa. Sou capaz. Não sou capaz. Eu sou mesmo demais, sou goloso. Pronto, e não vai para a cama e não dorme porque já comeu, já estragou tudo. Não vamos por esse caminho. Olha, aconteceu amanhã. Já sei que vai ser diferente. Amanhã não vou fazer a mesma coisa. Pronto. E é a repetição. É que vai interiorizando esse novo hábito. E é a compreensão. Nós também temos que ser tolerantes connosco. Nós erramos, caímos, mas é nas quedas que nós apanhamos força para continuarmos o nosso caminho, o nosso percurso. Porque é mesmo assim, nós temos um longo percurso e vai haver muitas quedas e nós vamos tropeçar muitas vezes, mas também vamos nos levantar. E sempre que nós nos levantamos, temos muito mais vontade e força e coragem de continuar o caminho. E isso é que nos dá motivação, dá-nos alento para continuarmos.
e não desesperar, porque o desespero é o contrário, não é? Temos que começar por ser gentis conosco. Isso mesmo. Continuar o nosso percurso, ter essa amabilidade connosco mesmo, de não nos condenarmos, mas compreendermos. É essa compreensão de nos observarmos e percebermos porque é que eu fui naquele dia a correr comer. Olha, foi porque realmente eu passei, por exemplo, muito tempo de fome, ou porque o meu organismo estava mesmo já com falta de açúcar, não é? E deu-me essa vontade. Mas espera aí, mas eu afinal tinha mesmo fome? Ou isto foi mesmo só para me afagar, porque eu durante o dia tive um dia difícil. Entendes? Porque assim, segundo estudos, nós só devemos comer quando temos a verdadeira fome. Não é quando nós temos as horinhas marcadas para comer. É evidente que o nosso organismo se vai habituando a esse ritmo. Mas a nossa fome de comida deve ser quando temos mesmo fome. E não é porque, olha, está na hora de ir comer, mesmo sem fome. Não, até porque isso depois, a nível de funcionamento do nosso organismo, por causa do ácido do estômago, de fazer a digestão, não funciona bem. Por isso, devemos comer quando temos fome. E se temos fome de estômago, então sim, vamos comer. Porque também acontece aqui uma grande diferença. É porque quando nós temos fome do organismo, mesmo do estômago, já não temos comida, não é qualquer alimento que nós vamos nos apegar. Nós pensamos antes de comer. Aí é que está. Quando é fome emocional, nós saltamos para o primeiro que nos aparece. E estás já tipo a imaginar aquele chocolate, aquela coisa e não sei o quê. Isso mesmo. Só para satisfazer essa parte da fome emocional. Sim, né? é o ciclo vicioso que nós geramos. Porque depois começa a haver ali um ciclo vicioso. E como nós estivemos a falar até agora, a única coisa que nós que devemos ter é repetir. Pronto? Temos que repetir outro hábito, começando a interiorizar outras ações, outras atitudes. Por exemplo, há uma coisa que eu também digo, eu penso que até falei no livro, mas há uma coisa que eu digo às pessoas imagina que chegam a casa e àquela hora, porque isto o nosso organismo tem hora, não é? Aquilo é mesmo matemático. Àquela hora dá-te vontade de ires comer umas bolachas com chocolate e não sei o quê. Mas aqui para começar a recuar no padrão, não é? Para começar a quebrar esse padrão, esse hábito, em vez de ser às 7 horas, atrasas. Em vez de respiras fundo e atrasas 10 minutos. É o suficiente. Ou outro dia, 15 minutos. A nossa mente começa a desprogramar. Porque o nosso organismo estava habituado ao comando mental tal. Àquela hora vais comer aquilo. Ao outro dia, para mudar, então não vai ser às 7. Espera aí, que eu ainda não decidi. Então vai ter esse tempo. Mesmo que sejam 5, 10, 15 minutos, vai atrasando, até que é um ponto que já quebrou esse ciclo vicioso. E se fizer isso ao longo de algum tempo, já vai perdendo essa vontade. E já não vai ter a vontade de chegar a casa e fazer logo isso, ir atirar-se logo às primeiras bolachas. Ou eu disse bolachas, pode ser outro alimento qualquer, não é? Mas é assim. Isso funciona muito bem. Ir desprogramando. Exatamente. Não fazer logo a vontade, não é? Porque essa é a tal fome mental. Exato, vamos sair contrariar um bocadinho, contrariar, não é? Aquele hábito já instalado para começar a introduzir um outro hábito que seja mais saudável, mais benéfico, né? Sim. Por exemplo, beber água,
Ou então não chegar a casa a essa hora, chegar um bocadinho mais tarde. Exato. Ir atrasando, não é? Eu Exatamente. fazia isso muitas vezes, não é? E isto é um percurso. Nós estamos constantemente a transformar-nos, a mudarmos. Nós não somos sempre iguais. Nós estamos Claro. constantemente a mudar, não é? Eu já mudei desde o início desta live. Já não sou a mesma pessoa, nem tu. Nem as pessoas Exatamente. que estão connosco já não são. Porque adquiriram outras informações. Eu estou a viver uma outra situação, uma experiência diferente. Não é? Exatamente. E então, agora perdi-me um bocadinho. Para nós mudarmos, era isso que eu estava a falar, Sim, não era? criar um novo hábito. Para nós criarmos um novo hábito, nós começamos também a mudar as nossas rotinas. Pronto. Exatamente. Começamos a mudar aos poucos, e isso vai começando a ficar interiorizado dentro de nós. E é preciso ter essa paciência e essa persistência. E não desistir. E também, como tu disseste, ser amável e gentil connosco mesmo. Exatamente. E claro, quem Já me lembrei agora, sentir, desculpas. diz, diz. Lembrei-me agora Sim. de não sermos as pessoas, já me lembrei o que é que eu queria dizer. Então, o que eu queria dizer é que eu hoje, ainda hoje, faço isso, porque isto é um caminho. Eu, quando tenho uma coisa que me apetece, sei lá, uma bebida ou algo assim, eu faço esse processo também. Ou então uso aquelas técnicas que nós já aprendemos, não é? Para desbloquear isso, para libertar esse Exato. estado emocional. Claro. Já ali entra precisamente a parte da terapia, não é? Que para isso estamos os terapeutas, para ajudar as pessoas nessa parte, tanto da gestão emocional, né? Associada a estas dores, a estas compulsões, seja lá o que for, como também a parte da reprogramação mental, né? Porque através da hipnose terapêutica também podemos ajudar ali a reprogramar, não é? Sim, A nossa mente. exato. Sem dúvida que é um processo muito mais relaxante, muito mais confortável da pessoa mudar os seus hábitos, sem dúvida. É uma mais-valia. Através Exato. das sessões nós conseguirmos mudar estes padrões que estão já enraizados. É uma mais-valia, um trabalho fantástico que nós podemos fazer por os outros para mudar isso. É maravilhoso, de facto. Isto, digamos que é um método revolucionário de mudar. É mesmo É mesmo. fantástico. E funciona tão bem e sem dor. Isso Não é? Sem nem dor, sacrifícios, sem exatamente. lágrimas, sem andar a penalizar de uma forma relaxada, nós conseguimos fazer esse trabalho muito bem. Exatamente, sem dúvida. Quando juntamos isto tudo, dá uma coisa fantástica, né? Como tu dizes, não é preciso fazer o caminho sozinhos, nem fazer o caminho mais difícil, né? Neste momento há muito acesso à informação, a ferramentas, há pessoas, a terapeutas que podem ajudar, podem fazer com que o caminho seja um bocadinho mais leve. Exatamente. Eu também queria aqui referir uma coisa muito importante, que é normalmente esta situação da compulsão alimentar acontece mais, provavelmente, não é? Mais nas idades mais jovens, que é quando há a comparação. Não é? Quando nós começamos a comparar-nos com o outro, colocamos-nos num lugar de inferioridade, achando que o outro é sempre superior. E isso vai trazer uma baixa autoestima, a falta de amor próprio. E as jovens, há aqui duas situações que podem acontecer nas jovens, principalmente as jovens. Os jovens também acontecem em homens, mas principalmente nas jovens, nas meninas, é comparar com as outras que aparecem com roupas mais bonitas, mais esbeltas, começando a comparar o seu corpo com o outro. Não é? E não tendo ninguém até que dê o valor, que chama a atenção, tendem mais a essa situação.
Isto ainda acontece hoje. Mas também há outra situação que pode acontecer. Há que, às vezes, quando os jovens entram neste percurso, neste caminho, que é um caminho que depois traz dor, traz sofrimento, pode ter consequências na relação familiar. Pode não ser da própria jovem. Porque os pais podem transmitir muita ansiedade, muito nervosismo em casa. Pode haver uma relação com os filhos um bocadinho que transmitam essa energia para eles. E as jovens absorvem essa energia e começam nessa ansiedade. Porque depois isso começa a gerar uma ansiedade. Porque é a insatisfação. A pessoa come, mas nunca está satisfeita. Isso gera ansiedade, não é? Aquela situação de querer ir comer para afagar, não é? Isso gera ansiedade. E essa ansiedade pode ter resultado na relação familiar em casa. Por isso, os pais que têm jovens com essas situações, primeiro avaliem como é que está a relação em casa. Porque pode ser daí. E às vezes andam preocupados porque a filha ou o filho foram por esse caminho, mas provavelmente a origem está naquilo que os pais passam para os filhos. Exato. Exatamente. Porque inconscientemente os pais passam essa mensagem para os filhos, para as filhas. E elas captam. E depois vai ter resultado nisto. Por isso às vezes o tratamento ou a solução está na família e não logo diretamente na jovem. Porque a jovem pode estar a manifestar algo que não compreende, mas que está a ser como ter o contacto da sua própria família. Exato. Eu falo por experiência também. Eu falo por experiência. Por isso eu tenho aqui. E eu agradeço-te muito, Ismael, teres esta oportunidade, porque eu tenho aqui um testemunho e uma experiência que eu posso ajudar muitas, mas muitas pessoas e muitos jovens e muitas famílias que estão nesta situação. Porque às vezes empurra-se, entre aspas, a culpa para o outro, não é? Só para a pessoa. Exato, mas pode não ser lá. Pode não ser lá mesmo já. Porque basta uma jovem chega da escola, por exemplo, já ouviu algumas coisas lá da escola a dizerem aqueles comentários depreciativos que nós sabemos, e chegam a casa e o pai e a mãe andam aflitos porque têm que ir para ali, têm que ir para acolá e não dão atenção nenhuma, nem sequer param, nem sequer... Não é? Como é que foi o teu dia? Como é que tu te sentes? Como é que tu te sentes hoje? Não é? E ela absorve isso tudo. E repara, isto é como se fosse para chamar a atenção também. Do género, estou aqui, Sim, ninguém me vê. Será possível que ninguém me vê? Então tenho que mudar o meu aspecto físico para me verem. Entendes o que eu quero chegar? Porque ficar eu melhor, entendo que o meu percurso foi assim. Porque ficar melhor ou ficar doente que é para chamar a atenção. Exatamente, porque se ninguém me vê de uma maneira, eu vou ter que mudar aqui qualquer coisa para que olhem para mim. Então depois já olham para mim. Então por onde é que eu vou começar? Pelo meu aspecto físico? Pronto. E vou recorrer assim a uma coisa para me afagar. Porque é dessa maneira que eu vou chamar a atenção do meu pai ou da mãe, não é? Da minha família. E isso tem a ver com a família também, porque estão todos envolvidos, não é? Basta isto. Claro. É engraçado que tu também tens, além da tua experiência, também tens essa componente da constelação, não é? E da parte sistêmica. Sim, tens essa ferramenta também. Nós fazemos parte de um sistema. Tens também essa ferramenta. No fundo, é tanta coisinha, tanta ferramenta, tanto que tu consegues juntar ali que é fantástico. Mesmo. Pois por isso mesmo é que eu também tenho vindo a aprofundar o conhecimento para eu poder chegar mais longe ainda, para poder ajudar ainda melhor.
não é? Porque Claro. o objetivo é esse, ajudar ainda mais, perceber como é que funciona Sim. E as é que ferramentas, cada os pessoa também métodos. é diferente, não é? E se calhar a situação, a realidade desta pessoa e a ferramenta que funciona melhor com ela é diferente da outra, né? Sim, sim, Somos é todos diferentes. verdade. Sim, isto tem. Olha, por exemplo, agora tu falaste de uma situação que é, por exemplo, imagina que nessa família existe um padrão de escassez. Isto Uhum, é mesmo fantástico. Que, por exemplo, uma avó passou fome uhum, e essa memória foi passada para a mãe. E a mãe conscientemente passa essa mensagem para a filha. Não é? O sim. que é que vai resultar na filha? Ela pode engordar ou ela pode então deixar de comer. Depende. Vai Depende de como é depender que ela exatamente. vai Ou passar a pode emoção. passar fome Exato. igual como Pode a passar avó, fome. ou pode dizer, não, vou comer tudo porque eu não posso passar fome. Então, como é Exatamente. Com excesso. medo que a comida falte, com medo de passar fome. Ela pode engordar, pode comer bastante, porque tem medo de passar fome. Exatamente. E isso é uma memória que já vem lá de trás. Uhum, exato. Há muitas situações, sim. É E, por exemplo, fantástico. olha, eu na minha família, o meu pai, por exemplo, passou dificuldades quando era criança, não é? Uhum. Os meus avós, os bisavós, sim. Esse padrão de família vem ao longo do tempo. E até que alguém desperte, alguém que compreenda e que quebre isso. Porque enquanto Exato. não quebrar, vai continuando, vai Vai. alimentando gerações. E pode Exato. ser por engordar muito ou até pode ser por emagrecer, com medo que falte comida, por exemplo, não é? Depende. É isso. Exatamente. Maria, os teus livros podem ser comprados e-books e também em papel, certo? Sim, podem. Ok. E encontramos na U, por exemplo? Sim. Ok. Na UC estão os dois, estão na Amazon, estão na Bertrand, estão na FNAC, estão na Bookmundo. Uhum. Estão em muitos sítios, é só Sim, sim, procurarem, sim. É estão só disponíveis. Relembra-nos o título do primeiro? educação mental, como controlar emoções e libertar peso. Ok. E o outro, a gratidão contrabiolística. Terapia holística. Fantástico. Maria, fantástico. Gostei imenso de estar aqui contigo. Gratidão mesmo. Foi uma conversa, já nós falamos várias vezes, mas sempre que conversamos surge outro nível, outra coisinha, né? E Eu genial. Bem, estou também te muito quero contente. agradecer muito, muito mesmo por esta oportunidade, porque todos saímos daqui mais ricos e com outra informação que pode dar para ajudar outras pessoas. Não é? Isso é que é importante. Esse é o objetivo, Isso, né? No fundo. eu admiro muito a tua iniciativa mesmo. Obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada a todos que estiveram ali a nos acompanhar ou aqueles que vão ver mais tarde, que vamos deixar ali gravadas disponíveis, quer no perfil da Maria, quer no meu, está bem? Muito obrigada. Tenham uma feliz semana e vemo-nos para a semana. Sim. Obrigada. Tchau.